Queridos irmãos, é com temor e tremor, diante da palavra do Senhor, que me apresento perante a igreja nesta manhã e convido a todos para abrirem as suas Bíblias comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós leremos até o versículo 11. Filipenses, capítulo 3, leremos do 1 ao 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui, meus irmãos. Convido a todos mais uma vez ao momento reflexivo de fala com Deus, momento íntimo. Nós vamos falar com o nosso Deus. Abaixe a sua cabeça nesse instante. Falaremos com o nosso Deus mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, eis a Tua palavra aberta em nosso meio, neste ajuntamento solene. Desejamos tão somente, ó Deus, que este momento, ó Deus, que já tem sido oportuno, por tudo quanto já estudamos na Tua casa nesta manhã, ó Deus, que ele se torne mais oportuno também, Senhor, porque mais uma vez abrimos a Tua palavra e cremos que Tu estás no nosso meio e o Teu Santo Espírito aplica em nós aquilo que nós precisamos ouvir. Agradecemos, ó Deus, porque santos homens do Senhor se empenharam debaixo de muito sol, caminhando muitas noites, debaixo de trabalho exaustivo, à luz de velas e de tantos outros recursos tão escassos, para que hoje nós pudéssemos ter a Tua palavra em nosso meio. Senhor, que privilégio nós temos nessa manhã de estarmos na Tua casa e desejamos desfrutar deste momento sublime com reverência, adoração, louvor e santidade. Por isso, Deus, oramos a Ti nesse dia, dia do Senhor, dia de prestarmos a Ti o culto que a Ti é devido junto com o Teu povo, sabendo que é apenas continuação de um culto que iniciamos quando conhecemos a Ti. Oramos a Ti, Senhor, pedindo que Tu ilumines as nossas mentes e corações para entender um pouco mais da Tua palavra nesses breves momentos que estaremos aqui. Abençoe a Tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Quando olhamos as revistas semanais, percebemos que semana após semana há um tema que repete. É o tema de autoajuda. A alegria de viver apesar das circunstâncias, a alegria no meio empresarial apesar dos desafios, a alegria disso, a alegria daquilo outro.
O ser humano, como já foi falado pelo nosso irmão presbítero Nelson, ele vive em busca da alegria, da felicidade. E essa busca da alegria e da felicidade invadiu a literatura eclesiástica a ponto de que hoje nós temos muitos livros evangélicos que tratam sobre esse assunto, ou até mesmo editoras que se consomem em prol de colocar ao mercado livros que falam sobre este assunto. E nós temos em mãos aqui a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e é conhecido por muitas pessoas a carta de Filipenses como a carta da alegria. Então, palavra do Senhor, irmãos, servo do Senhor chamado para trazer para nós hoje instruções que podem muito nos ajudar a entender o que é alegria, o que é felicidade, não baseada nos conceitos humanos, quiçá um pouco hedonista dos dias de hoje, mas olharmos o que a Escritura Sagrada nos diz e o que o próprio Deus pensa e deixou registrado para nós do que possa ser a alegria. Se nós olharmos a vida do apóstolo Paulo, que nesse momento se encontrava no final da década de 50, início de 60 do ano cristão, nós perceberemos que de cara nós já temos uma circunstância adversa. Ele se encontrava preso. Ele temia por sua morte, entretanto vivia com esperanças de ser liberto, rever amigos e pregar em outros lugares. A sua prisão em Roma consistia de uma casa alugada, resguardada por oficiais romanos. Isso fica muito claro em torno de toda a epístola. Mesmo sob julgo de cadeias, apóstolo Paulo tinha condições de coordenar o trabalho de seus cooperadores. O exemplo disso é Timóteo e o próprio Epafrodito, que vindo de Filipos, levou uma oferta para o apóstolo Paulo, que se encontrava distante, uma igreja que lembrou deste servo do Senhor. É certo que, mesmo limitado geograficamente, o testemunho do apóstolo Paulo estava indo muito mais além do que a casa alugada onde ele se encontrara preso. Na verdade, pessoas observando o seu testemunho firme frente a tantas adversidades e um testemunho alegre em meio às adversidades, nós percebemos que essas pessoas, encorajadas por este homem ousado e que não se deixou levar pelas circunstâncias tão adversas que ele estava passando, se encontravam mais animados para pregar a mensagem do Senhor em outros lugares. Mas por que um homem preso escreve sobre alegria? O que alguém enclausurado escreveria ou colocaria numa carta destinada a outrem? O que leva um homem a escrever sobre felicidade? Creio que existem alguns fatores históricos que temos que considerar para entendermos melhor o que estava na mente do apóstolo Paulo quando ele resolveu escrever a carta aos Filipenses. Em primeiro lugar, apóstolo Paulo se lembrava dos momentos afáveis que ele passou junto àquela igreja. E todos nós certamente recordaremos nessa manhã de momentos que foram singulares em nossas vidas, dentro dessas quatro paredes, ou dentro desses limites da igreja onde nós estamos, ou fora dela, junto com o povo do Senhor. Este mesmo pensamento habitava a mente do apóstolo Paulo. Como não se lembrar de uma igreja que, mesmo distante, se lembrava de orar por ele e de contribuir com ele? Os frutos desse trabalho poderia ser, quem sabe também, um outro motivo de alegria, de celebração dentro do coração deste servo do Senhor. Mesmo após 5 anos, ele visitou esta igreja e ele percebeu que aqueles crentes que tinham iniciado o trabalho se encontravam firmes e em crescente piedade. O envio de repetidas ofertas, porque não foi uma nem 2 vezes que essa igreja mandou, fez com que o apóstolo Paulo se lembrasse com gratidão, com alegria desta amada igreja. Entretanto, meus irmãos, a preocupação daquela igreja mostrada ao apóstolo Paulo mostra que aquela igreja não era simplesmente uma dentre tantas que tinham se lembrado do apóstolo Paulo, não, bem ao contrário. Aquela igreja tinha sido a única que tinha se lembrado do servo do Senhor no meio do campo missionário. A única. E eu não estou falando de um trabalho, quem sabe, nem tão excelente, de qualquer um outro servo que esteja trabalhando aí afora, com os seus deslizes e suas falhas. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, dispensa comentários.
ninguém lembrou dele, a não ser a igreja de Filipos. E finalmente poderíamos dizer que a própria possibilidade de ser liberto e entregar em mãos essa carta aos amados da igreja de Filipos, esta possibilidade enchia o coração do apóstolo de contentamento, de esperança, de ânimo, fazendo escrever em diversas partes dessa magnífica carta o tema sobre alegria, sobre felicidade. Este homem, meus irmãos, foi exemplo. Ele escreveu aquilo que ele estava pensando. Certamente a boca dele pronunciou aquilo que estava no coração dele, que era a felicidade. Se você olhar comigo o primeiro versículo, você vai perceber que ele já tinha falado algumas coisas que estão inclusas nesta carta em outras oportunidades, mas ele mais uma vez quis expressar, não somente pessoalmente, junto com aqueles irmãos em oportunidades passadas, mas agora mais uma vez a gratidão, a alegria de ter uma igreja que lembrou-se dele enquanto ele estava nos campos missionários. Sabendo da autoridade deste homem para escrever tal assunto, a alegria, e tendo em mãos estes dados que nós vimos, eu gostaria que nós pudéssemos pensar nessa manhã sobre a alegria de viver no Senhor. Esta é uma carta que está repleta de princípios e de conceitos que fala sobre a alegria, e eu gostaria de, junto com os irmãos, perceber qual era esse conteúdo desses escritos do apóstolo Paulo aqui nessa carta aos Filipenses. Então eu gostaria de convidá-los a pensar nessa manhã sobre a alegria de viver no Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, a alegria de viver no Senhor consiste em abandonarmos a religiosidade. Veja comigo o versículo 2 até o versículo 6. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E tem uma lista que se segue, presta atenção comigo nessa lista. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É bem sabido de todos nós que o meio judaico está cercado por muitos mestres. Por exemplo, no meio judaico existiam duas escolas de interpretação da lei, a escola de Shammai e de Hillel, duas pessoas que formaram essas duas escolas. E é certo que o apóstolo Paulo, que era fariseu, que teve um tempo de aprendizado com Gamaliel, que segundo algumas notas históricas era neto de Hillel, um dos formadores dessa escola de interpretação da lei da época, é certo que o apóstolo Paulo foi alguém que se dedicou muito à leitura, se dedicou muito ao estudo, à apreciação das tradições, desde a sua infância. Isso nos mostra através da sua circuncisão. Circuncidado ao 8º dia. Ora, nós estamos aqui fazendo referência ao Antigo Testamento, quando lá em Gênesis nos mostra que isso era um requerimento do Senhor. Então, desde a sua infância, ele já foi completando uma série de requisitos e completando as lacunas, de modo que ele se encontrava, neste momento aqui, com total autoridade para escrever sobre lei, porque ele foi alguém que cumpriu a lei, ele foi alguém que tinha sido o cumpridor de tudo quanto era requerido. Então, se nos livros falava sobre certo ritual, ele conhecia. E, segundo alguns apontamentos históricos, nos fala que os mestres ensinavam as crianças com certas porções das tradições e requeriam repetição dela a ponto de decorá-las, a ponto de não precisar mais recorrer a certos livros. Fantástico! E eu começo a perceber este homem, versado nos melhores e maiores livros, sentado aos pés dos maiores mestres, alguém com autoridade. Ele tinha a capacidade de escrever sobre o cumprimento de lei, porque ele mesmo era o cumpridor. Mas nós temos aí a lista que nós destacamos. Eu gostaria que nós lêssemos mais uma vez o versículo 5. Vamos ler tudo juntos o versículo 5? Circuncidado. Meus irmãos, como nós vimos, a referência de Gênesis 17, 12 é a referência a respeito da circuncisão. Paulo era integrante da aliança,
tendo a marca na sua carne exigida pela lei. Ele era da linhagem de Israel, nascido dentro do povo escolhido de Deus. Os israelitas, povo que reconhecia o privilégio de ter nascido. Ele, apóstolo Paulo, nascido dentro do povo da nação de Israel, reconhecia esse privilégio e conhecia o privilégio disso. Da tribo de Benjamim, muito mais do que fazer parte dos limites do povo de Israel, ele nos mostra aqui em Filipenses capítulo 3, a sua tribo. Uma marca mais do que minuciosa para nós conhecermos a sua linhagem, a sua parte histórica, de onde ele se originava. Ou seja, ele era alguém que especificou a sua tribo, mostrando que ele tinha linhagem pura de alguém. E aqui, quanto à lei, fariseus eram conhecidos por serem extremamente ortodoxos, o que nos leva consequentemente a este zelo do versículo 6, sendo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, as melhores e maiores condecorações que poderiam existir para alguém versado no conhecimento, essas condecorações deveriam ser dadas ao apóstolo Paulo. E nós começamos a perceber, irmãos, como que ele se encontrava capaz de escrever sobre cumprimentos de ordenanças, sobre conhecimentos de ritos, sobre leituras de tradições. Ele era alguém versado. Só que tudo isso, meus irmãos, fazia parte da religiosidade do apóstolo Paulo. Ele foi alguém induzido a cumprir uma série de ordenanças desde a sua infância. Você vai fazer primeira comunhão, você vai vir a fazer crisma, aquelas coisas que são conhecidas no meio católico romano. Sim, ele foi cumprindo todas essas séries, só que de um modo mecânico, de um modo quase que induzido, sem pensar e refletido quanto a todas essas coisas. Eu gostaria que você imaginasse a seguinte cena comigo agora. Imagine um guia te levando por um castelo, e lá ele te mostra um enorme salão com estantes altas, repletas de homenagens. Imagine ali moedas comemorativas, medalhas de todo tipo, placas de honra ao mérito e troféus. Muitos e muitos troféus. Agora imagine um homem possuidor de tudo isso, se desfazendo de todos esses louvores que recebeu na vida. Este era o apóstolo Paulo. Alguém que considerou como desprezível todos os louvores dos homens. Se você andasse na época de Jesus entre as pessoas, e você perguntasse quem é o mais santo, quem é o mais puro, quem é o mais correto, quem está mais próximo de Deus, a resposta só seria uma para essas perguntas: os fariseus. Era o apóstolo Paulo. Então, irmãos, este alguém formado e formatado desde pequeno para cumprir a ordenança, ele mesmo, irmãos, ele escreveu para nós falando que tudo isso quanto ele cumpriu de religioso era vão diante de Deus. E nós percebemos que essa religiosidade era vazia diante de Deus. Mas existia um outro tipo de religiosidade, além desses que não estavam dentro do círculo cristão, que era o círculo daqueles que eram os perturbadores do povo de Deus. O apóstolo Paulo estava enfrentando dois levantes. O primeiro levante estava em Roma. E ele escreve nos primeiros capítulos falando sobre esses que estavam trazendo certo desconforto ao apóstolo Paulo, por saber que eles estavam trazendo ensinos que não eram tão corretos. Não era um grupo grande e não estavam tão distantes da verdade. Não incomodou tanto o apóstolo Paulo. No entanto, aqui nós temos um grupo de perturbadores que não estão pregando o autêntico evangelho da graça, todavia estão semeando desgraça. Paulo os chama de cães. Você viu comigo o versículo 2, o que é uma referência à ferocidade e ao poder devorador do ensino desses falsos mestres. Eles eram perigosos. Apóstolo Paulo se encontrava muito preocupado e ele fez várias asseverativas na carta para que eles pudessem tomar cuidado com estes. Meus irmãos, você percebe comigo no versículo 18 do capítulo 3, apóstolo Paulo escrevendo e deixando claro para nós a sua preocupação com o ensino desses falsos mestres. Veja comigo, no mesmo capítulo 3, versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são
inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, como é que a gente discerne aquilo que é errado? Eu ouvi uma história uma vez de que o governo americano, há muitos anos atrás, começou a perceber que muitas notas falsas de dólares estavam entrando no país. E ao invés de estudar cada uma dessas marcas desses homens fraudulentos, o governo dos Estados Unidos resolveu fazer com que o pessoal de todos os bancos pudessem estudar melhor a nota verdadeira. Apóstolo Paulo estava escrevendo esta carta com lágrima nos olhos, com mãos trêmulas, preocupado com a fé desses que ele tinha evangelizado. Mesmo tendo visitado há tempos atrás, depois de 5 anos de constituição daquela igreja, e visto que eles se encontravam firmes, agora apóstolo Paulo escreve preocupado, porque o ensino desses homens eram ensinos que geravam preocupação nele, e que eram ensinos perigosos. Homens esses que estavam voltando o seu pensamento aos ritos do Antigo Testamento, como no caso aqui ele fala sobre a circuncisão. Homens que estavam querendo voltar aos ritos passados, e isso é preocupante porque isso é apostasia, e isso é ignorar toda a obra salvífica de Cristo desde o seu nascimento, ou até mesmo desde as suas profecias até a sua encarnação, sofrimento, morte e ressurreição. Quando nós ignoramos a obra de Cristo, irmãos, nós estamos muito, muito, muito longe de Deus. E o apóstolo Paulo se encontrava preocupado porque esses homens eram religiosos dentro daquele círculo. Por isso, meus irmãos, eu fico pensando que certamente, irmãos, a religiosidade é algo preocupante, e o apóstolo Paulo estava olhando para estes amados, queridos dele, com preocupação. Porque essa religiosidade desses homens, uma religiosidade aparente, que não era proveniente da Escritura, estava preocupando o apóstolo Paulo. E eles deveriam abandonar. E a partir daí, em primeiro lugar, eles alegrariam o coração de Deus. Em segundo lugar, teriam todas as condições de o próprio Espírito do Senhor confirmar que a vida deles estava de conformidade com a Escritura. E aí eles teriam alegria no seu viver. Então, irmãos, nós percebemos que a religiosidade, tanto do apóstolo Paulo, que ele considerou como nada, tanto a religiosidade desses homens que estavam no meio da igreja, era algo digno de questionamento. Quando nós percebemos o apóstolo Paulo escrevendo nesse terceiro capítulo, no versículos 3 e 4 sobre a circuncisão, que você leu comigo, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar na carne também, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Quando ele fala nesse versículo 2, no versículo 3, aliás, e no 4, sobre a questão da circuncisão, apóstolo Paulo utiliza-se de uma palavra que no grego dá a mesma ideia de mutilação. Ou seja, apóstolo Paulo escreve para pessoas que já eram tementes a Deus e que já tinham um certo conhecimento e entenderiam este jogo de palavras de circuncisão e mutilação que o apóstolo Paulo estava escrevendo para fazê-los despertar a circunstância de 1 Reis 18, 28, profetas de Baal que para inquirir a presença do Deus deles se cortavam. Ou seja, o apóstolo Paulo estava colocando em pé de igualdade o que aqueles homens pagãos e iníquos do passado estavam fazendo e o que estes homens que estavam dentro da igreja estavam fazendo. Pagãos também. Religiosidade vazia, errada, distante de Deus. Mas nós percebemos que o apóstolo Paulo escreve com eloquência, com capacidade para alertar sobre esses falsos pregadores, sobre esses falsos mestres. Essa religiosidade era vã, era vento de doutrina. Somos dirigidos a deixar a religiosidade, irmãos. Algo que faz parte da natureza humana e ela tem a sua porcentagem de valor. Todavia, quando ela existe por si só, ela acaba se tornando algo fútil, como patinar e não sair do lugar. Se nós lembrarmos de João 4, na circunstância da mulher samaritana, nós lembraremos que a circunstância da vida dela no encontro com Cristo não era de toda tão correta.
A vida dela não estava de todo tão ajustada. E ela, ao ver que Cristo tinha pronunciado certas palavras, já logo despertou o clique religioso que cada um de nós temos. Os nossos pais adoravam ali, onde é que a gente deve adorar? Onde é que a gente deve cumprir ritos? Onde é que a gente deve cumprir certos locais onde todos possam ver que nós somos religiosos? Cristo imediatamente a freia. E fala a célebre frase que nós conhecemos, que Deus busca adoradores que busquem o Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, a religiosidade é algo perigoso, quando se torna um fim em si mesmo. Sabemos até aqui, irmãos, que a alegria de viver no Senhor consiste em se afastar da religiosidade, que conduz o ser humano a uma experiência mecânica de vida, achando que está agradando ao Senhor pelo cumprimento de ritos. Mas a alegria do Senhor, em segundo lugar, consiste também, irmãos, em buscar a Cristo com intensidade. Leia comigo os versículos de 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, em segundo lugar, a alegria de viver no Senhor consiste em buscar a Cristo com intensidade, e a partir daqui, apóstolo Paulo, e você consegue perceber isso nos seus escritos, que em alguns momentos ele está escrevendo um tema de forma muito concentrada, de forma muito concisa, sistematicamente, falando, por exemplo, em Romanos, sobre a questão da eleição, sobre a questão da salvação, e de um momento para o outro, apóstolo Paulo tomado pelos aspectos celestiais de tudo quanto Deus fez no passado e pela obra de Cristo, apóstolo Paulo começa a escrever versículos de louvor, de adoração, de reverência a Deus. E aqui nós temos um homem que, depois de colocar essa lista, que para ele considerou como perda, que nós lemos aí, sobre a sua linhagem, sobre a sua parte histórica, nós percebemos que agora ele considerou tudo como perda. E nós começamos a perceber um quê de louvor brotando no coração do apóstolo Paulo, quando ele fala que considerou tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele começa a louvar a Cristo, entendendo que agora Cristo é o que para ele no versículo 8? O seu Senhor. A religiosidade acaba tomando o lugar de Cristo, e muitas vezes nós viemos e somos às vezes induzidos a congregar de maneira irrefletida, a congregar para cumprir ritos. Não porque eu vou à casa de Deus, porque lá vai ter a palavra do Senhor, que foi escrita por homens que dedicaram as suas vidas, os seus esforços, sacrificaram as suas vidas como um todo, em meio a saúdes débeis, para que nós pudéssemos hoje ter o deleite da palavra de Deus. Homens que se preocuparam em mostrar às gerações vindouras a salvação de Cristo Jesus. Causa mais do que suficiente nós levantarmos todas as manhãs e louvarmos a Deus. Isso enchia o coração do apóstolo Paulo. Por isso que nós começamos a perceber ele falando sobre Cristo com intensidade. Isso enche o coração do apóstolo Paulo, a ponto de que ele vira para Cristo Jesus, para o Salvador, para o Messias dele, falando que ele era o Senhor, e que agora o amor dele estava em Cristo, e que agora todas as coisas que ele fazia em prol de Cristo, de que agora não existia mais nenhum Senhor na sua vida, que eram os rituais, que eram os cumprimentos de várias ordenanças, mas agora ele cumpria aquilo que na verdade Deus exigia, que era buscá-lo em espírito e em verdade. Uma adoração, irmãos, consciente, uma adoração sincera, um coração ardente por ter mais do Criador do universo dentro de si mesmo. É impactante perceber como o apóstolo Paulo foi um homem que, quanto mais lia a Bíblia, mais ele escreve sobre como Deus se revelava a ele: Pai amoroso, providente, Salvador. E essa era a vida do apóstolo Paulo, buscar a Cristo com intensidade. Houve um homem que, depois de passar 7 anos em um mosteiro, foi para o convento. E após anos de estudo da Bíblia, de escritos, lendo escritos como o de Tomás de Aquino, ele viu o mundo cada vez com mais nojo.
E ele se tornou professor e depois de um tempo se tornou expositor bíblico. Suas mensagens destacavam a impiedade que ele via no seu tempo e ouvia ao seu redor naqueles tempos. O ardor dele pela oração era algo crescente. Seu sermão altamente impactante contagiava a todos a ponto de expor a visão de Deus sobre a pecaminosidade humana. Ele foi um homem ousado, apontava para a vida dos poderosos de sua época e os desafiava pregando contra o pecado deles. Sua ousadia a todos impactava. Este pregador fervoroso foi usado por Deus para despertar naquele povo, naquela época, um apego tão grande com Deus que todos, de forma generalizada, abandonaram na praça principal livros, livretos, escritos torpes ao som do sino principal. Com vozes de cantos de louvor, incendiaram tudo. Itens de festejos promíscuos foram destruídos e havia ali uma consagração generalizada, impactados pela pregação e testemunho de Jerônimo Savonarola. Este pregador não viveu muito. E se essa santificação tivesse acontecido no meio da política, Jerônimo Savonarola teria sido um primeiro Martinho Lutero naquele tempo. Ele foi ameaçado, excomungado e por ordem do Papa foi queimado em praça pública. Ele conhecia boa parte da Bíblia de cor, passava muito tempo em oração, seu testemunho perpetuou e a sua imagem de um homem fiel e apegado a Cristo perpetuou. Qual é a finalidade da nossa vida, irmãos? Por que nós vimos a igreja? Por quê? Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? É algo para a gente parar para poder pensar, irmãos. O quanto que as pessoas que estão ao nosso lado estão conhecendo a Cristo pelo nosso testemunho. Nós precisamos, irmãos, urgentemente nos apegar a Cristo para falar sobre Cristo com mais autoridade. Aquela mulher, aquele homem ama Cristo, eu vejo isso. Ele fala sobre Cristo, ela fala sobre Cristo com amor, porque conhece a causa de Cristo. Porque conhece a Cristo, porque Cristo é o seu Senhor. Nós precisamos ter essas referências das pessoas que estão ao nosso lado, irmãos. Senão nós não estaremos cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi grande. Para nós não ficarmos ligados à religiosidade que não leva a lugar nenhum. Por isso eu vejo homens como esse, apóstolo Paulo, que foi um homem que se empenhou em buscar a Cristo com intensidade, e ele agradou o coração de Deus, e foi alegre no seu viver. Porque acima das circunstâncias que estavam ao seu lado de clausura, de sofrimento, 2 Coríntios capítulo 11, nós temos uma lista grande, passado em voragem do mar, picado por cobra, nós temos uma lista enorme de um homem que passou por tudo isso, e nós já estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e a alegria dentro de si era crescente. Porque o Cristo dentro dele era crescente, porque ele conhecia Cristo de maneira diferente a cada dia, o Cristo Salvador, o Cristo que cuida da família. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 17, falando sobre a perseverança dos santos, nos fala o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Mas, com toda certeza, hão de perseverar neste estado até o fim e serão eternamente salvos. Irmãos, em primeiro lugar, o eleito de Deus vem. Deus o chamará. O eleito de Deus tem prazer na lei de Deus, e como já foi lido pelo nosso irmão presbítero Nelson nessa manhã, ele vai ter prazer na lei do Senhor e vai meditar nessa lei dia e noite. Por quê? Porque ele é eleito de Deus. Deus mora dentro dele, e agora Deus tem comunhão com ele, e ele tem prazer nas coisas de Deus, e ele não se consome em prol de coisas pagãs, de futilidade que o mundo dá, mas ele se consome em conhecer mais de Deus, e ele busca com intensidade a Deus, porque ele é o eleito de Deus, ele tem prazer naquilo que vem dos céus, ele tem deleite em conhecer mais da mão que na verdade tem lhe dado o pão de cada dia, todos os dias, da mão que o segura em momentos de adversidade. O eleito de Deus tem prazer de conhecer mais de Deus, e quanto mais ele conhece de Deus, é impossível que esta
essa candeia possa ficar debaixo de uma cama ou de qualquer outro lugar, mas ela vai brilhar. Nós somos luz do mundo e sal da terra, irmãos. Este princípio, o apóstolo Paulo não falou, mas ele viveu e deixou bem claro para cada um de nós que ele buscava Cristo com intensidade. Irmãos, eu quero concluir com alguns apontamentos para nós nessa manhã. Como anda a nossa santificação? E eu falo nossa porque tudo isso eu tive que pregar para mim essa semana, durante uma semana, e não foi fácil. Nós estamos em processo de santificação e a gente olha os erros que a gente tem e a gente começa a ter vergonha. Mas a gente olha para Cristo, Cristo morreu por nós, temos advogado junto ao Pai, que intercede por nós, nos purifica e nos dá um amanhecer de novas oportunidades de santificação e consagração diante de Deus. O ano está começando e eu não sei quais são os projetos que você colocou na sua vida, mas nós temos que colocar na nossa conhecer mais a Deus. Irmãos, a gente tem que terminar esse ano mais crente do que nós terminamos o ano passado. E para isso eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós de diagnóstico, para que a gente possa aplicar esse texto para nós. Nós saímos de férias, nós viajamos de vez em quando. Nós tiramos férias de Deus também quando nós viajamos? Ou nós adoramos a Deus mesmo nas férias? Nós amamos a Cristo acima de todas as coisas, ou tem algumas coisas que a gente questiona o seu valor e demora a entregar? Apóstolo Paulo, irmãos, era este homem, com todos esses requisitos, com todos esses pressupostos que poderiam atrair a atenção das pessoas da sua época. E ele, irmãos, jogou tudo isso no lixo. A palavra refúgio pode ser entendido como lixo. Irmãos, seria muito difícil, como foi difícil, antes de vir para São Paulo, por causa dos meus estudos, ter que se desfazer de um carro seminovo, quase zero. Foi difícil, mas aquilo poderia se tornar um ídolo. E foi embora. Em São Paulo, Deus tocou o coração de um irmão e Deus me deu um outro. Irmãos, o que tem sido o ídolo do nosso coração? Para mim foi um carro, uma certa época. E Deus me provou através da venda dele. Tive que me desfazer. Eu não sei quais são os ídolos. Às vezes o ídolo pode ser esposa, o esposo, o cachorro, a casa, o dinheiro, o trabalho. Pode ser tantas coisas. Mas a pergunta que a gente faz é: nós temos buscado a Cristo com intensidade ou tem algumas coisas que estão amarrando o nosso pé de correr melhor? Há quem diga que alguns corredores na época grega, para que no período de competição pudessem correr com mais velocidade, eles treinavam com sacos de areia pequenos em seus pés, para que quando corressem, sem esses sacos de areia, eles pudessem correr mais velozmente. E o que tem, irmãos, quem sabe atrapalhado nós buscarmos a Cristo com intensidade e buscar então essa alegria de viver no Senhor? O apóstolo Paulo se desfez de muita coisa mesmo, para que Cristo pudesse ser a marca maior na vida dele. E você começa a perceber comigo esta grandeza que Cristo alcançava no coração do apóstolo Paulo, porque você olha comigo o versículo 9, que o apóstolo Paulo queria ser achado nele, ou seja, queria que Cristo pudesse ser visto na vida do apóstolo Paulo. E agora, irmãos, não tendo justiça própria, ou seja, ele sabe que ele não vai ser salvo, ele não foi salvo pelas obras da lei, mas ele é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E agora ele se consome no versículo 10 em conhecer a Cristo, sabendo que Cristo lhe dá também a oportunidade de sofrer por ele. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem que exemplificou o que é sofrer por Cristo. Quem sabe nós não vamos passar por tudo quanto ele passou, mas existem às vezes alguns ídolos ideológicos ou filosóficos dentro de nós que nós não queremos nos desfazer. E que quando ele é afrontado, nós nos sentimos enfraquecidos, porque o nosso ídolo foi confrontado. Olha, Tiago, você vai ir para São Paulo, nossa igreja vai te ajudar, só que você não vai ter sustento, mas nossa igreja vai te enviar. Me vi olhando para o meu ídolo, que era o meu carro, e falando assim: vou ter que vender o meu carro. Irmãos, qual é o nosso ídolo? Algumas coisas têm nos impedido de ser mais crentes, eu não sei quais são as que têm nos impedido, mas nós temos que identificar e hoje mesmo tomar uma decisão para abandonar a religiosidade para buscar a Cristo com intensidade. Por isso, irmãos, vamos orar nesta manhã, vamos falar com Deus. Aquilo que eu e você precisamos aprender, nós vamos ler em casa, nas nossas devocionais, com nossos filhos, esposa, com nossa família, sabendo aquilo que cada um de nós precisa melhorar.
A verdade é que nós precisamos, irmãos, abandonar os ídolos, a religiosidade vã, de vir à igreja domingo após domingo de maneira irrefletida, sem ter aquele anseio, sem orar pelo pastor que vai pregar domingo. A gente deve, irmãos, ter esse pensamento de que o próximo domingo eu vou vir à igreja, vai ser a ceia do Senhor, eu vou começar a orar desde já, para que seja um momento gostoso, de aprendizado na palavra do Senhor, que Deus use o pastor para poder desvendar e desnudar os pecados do meu coração, me afrontar para que eu possa deixar esses ídolos e nunca mais buscá-los. Esse é o nosso procedimento, irmãos, e tantos outros diante de Deus. E eu gostaria de finalizar, irmãos, como evangelista que eu sou, dizendo que o apóstolo Paulo estava em Filipos. Pregou nessa igreja, fundou essa igreja. E essa igreja, irmãos, segundo nos dizem Atos, foi uma igreja que ele foi depois de que o próprio Cristo apareceu para ele e falou assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele era um missionário, irmãos. Ele era um missionário e ele estava nessa igreja como um missionário. Irmãos, a pergunta que eu faço é: quanto missionário nós temos sido? Eu tenho me empenhado por estar mais próximo da minha família, são espíritas e macumbeiros de forma geral. Foi uma luta para poder ir para o ministério, para ir para o instituto bíblico que eu fiz em Minas, e depois... E até entrar na igreja primeiro foi difícil, porque meu pai não queria, minha madrasta também não queria, foi uma luta. Mas eu tive que colocar como primazia Cristo, porque senão eu estaria na macumbaria, no espiritismo, porque era isso desde a infância que todas as crianças da minha família passam. Consagrados a Exu, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Então, irmãos, eu faço essa pergunta, você entendeu? Hoje eu estou na luz e quero que outras pessoas venham para a luz e saiam das trevas e venham para a luz. E eu tenho ficado mais próximo da minha família. Tentado ser ao máximo testemunho, tentado ao máximo falar de Cristo. Todas as famílias têm problemas e nesses problemas eu coloco Cristo lá no meio deles. Assim, olha, vamos buscar a Cristo. Essa semana dei mais uma Bíblia para o meu familiar. E esse ano eu ver se eu dou uma Bíblia para cada familiar meu. A gente precisa ter esses planos missionários, irmãos. Deus quer que a gente seja a luz da nossa família. É um privilégio e eu olhei com muita satisfação as fotos que o ano passado o irmão Clemente postou da família dele, cristã. Irmãos, que privilégio. Se você tem a sua mãe, seu pai que vem à igreja, seu irmão, isso é um privilégio, irmãos, que eu não tenho, mas você tem. Por isso, vamos orar para que nossos familiares venham conhecer a Cristo de forma geral, nossos amigos de trabalho, para que eles conheçam a Cristo, que a gente possa não ser um agente secreto dentro da nossa empresa, mas que a gente possa ser um crente visível, pela ética, pelo testemunho, pela política correta que a gente tem dentro da empresa, não se corrompendo, não cedendo às pressões do mundo, sendo fiel à esposa, ao esposo, sendo um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, sendo isso, irmãos, tudo que Deus pede de nós. Vamos passar uns instantes de oração silenciosa, irmãos.